Fala, nação tricolor! Tô animada sim porque o carnaval tá chegando. Olha o meu gravador caindo. O carnaval tá chegando. Vocês sabem que quinta-feira é o último dia para participar do sorteio, para ir comigo para Paraty. Eu não vou pegar porque eu tô com um monte de coisa aqui, mas vocês já sabem que é com a Mandala Turismo. E antes de falar que é um Laila Responde esse vídeo, quem fez a pauta foi você. Tô aqui com as perguntinhas que vocês mandaram. Eu tenho que falar da Network BG, você que quer assistir o São Paulo durante o carnaval, você que não quer curtir carnaval, eu tô cansado de ver samba, quero ver séries, filmes, o Oscar foi no último domingo e tal. Network BG com 3 mil canais livres, planos a partir de R$25, tá aqui embaixo na lista. E também tem o pessoal da Caneca, cadê a caneca? Cadê a caneca? Gente, o Wesley da Caneca faz caneca para evento corporativo no varejo e no atacado. E faz caneca também personalizada para você presentear sua mãe, seu namorado, sua filha, quem você quiser. Já que vocês não querem fazer, de repente, uma caneca assim linda, igual a minha do São Paulo, que vocês estão meio tristes. E aí? Quem sabe faz ao vivo, já ele volta. Ele só ficou um pouquinho arisco por causa da caneca que é de São Paulo, porque eu falei. Tá aqui embaixo o WhatsApp do Wesley para quem quiser fazer a sua própria caneca. Agora sim vou fazer o Laila Responde. Eu coloquei hoje quem faz a pauta é você. Mandei nos grupinhos de WhatsApp. Vamos, filhão. Agora eu voltei. Mandei nos grupinhos de WhatsApp, coloquei no Insta também. Eu vou pra galera do Insta primeiro e depois eu vejo se eu acho vocês aqui no WhatsApp, que vocês mandam mensagem pra caramba, obrigada de coração. Vocês mandam um monte de mensagem. Não consigo responder todas, mas eu tento pelo menos ler todas e aqui a gente interage. Mas eu já tô resolvendo isso. Você pode ver que nos comentários já tô voltando a interagir com vocês. Vamos lá. Primeira pergunta é do Dudu Silva, tá lá no Instagram, dudu.silva. Pato vem ou não? Dudu, saiu hoje uma matéria do 90 Minutos falando que eu falei, tipo, um mês atrás que o Pato estava acertado com o São Paulo. Que o Pato já tinha acertado base contratual com o São Paulo, a gente já sabia. Fiz um vídeo falando de Pato anteontem, que o Pato tentou rescindir, os caras foram presos porque precisavam se livrar de salário e tal, só que pagaram o salário atrasado e falaram pro Pato que estão contando com ele até o final da temporada. E aí o agente do Pato, o staff dele, falou que ele fica e vai cumprir o contrato. Se o agente do Pato, de repente, de última hora, resolver rescindir, aí é ele que tá colocando dele na roda. Eu só tô passando o que o agente do Pato disse essa semana. O agente do Pato disse que ele vai cumprir o contrato até dezembro. Se amanhã ele rescindir, bota na conta dele e não na minha. Fechou? Mas é o que o staff do Pato diz. Aí o Sérgio Luiz ponto alguma coisa, por que não trazem o Pato? Aí o Bruninho 2 ponto alguma coisa, o Pato vem ou não? Deixa eu ver um aqui que não tá falando. O Pedro Lira perguntou do Pato também. Ferguner, Laila, passa seu WhatsApp. Ferguner, deixa eu te falar. Meu WhatsApp é super público, cara. Todo mundo tem meu WhatsApp. Eu tô em 20, 30 grupos de WhatsApp. O Marco Mima mandou assim. Vocês acham lá no Instagram? Acham que o Diego Souza tem que sair? Eu acho que é o Nenê que deveria. A galera tá pedindo, os veteranos super perderam espaço no São Paulo. Deixa eu dar uma explicada sobre isso, o que acontece no mercado. O São Paulo precisa se livrar de salário, e aí depois eu vou tentar colocar uns comentários de vocês aí no vídeo da tela, que o cara mandou no último vídeo assim, cara, se o salário era alto, por que manteve os jogadores? Porque o São Paulo não sabia que esses jogadores iam dar problema, né? Vocês já sabiam que vocês estão pedindo a tempo para os caras saírem, mas o São Paulo não imaginava. Enfim, o São Paulo tá entendendo assim, o Diego Souza, o Nenê, essa galera, não entra para resolver na titularidade. O time que que tem que ficar, entende que tem que ter um elenco numeroso, porque olha, tem 9 caras no DM, porra, e ele entende isso, mas os caras que estão aí na rotatividade não estão resolvendo. Então o São Paulo tem que se livrar de salário para trazer quem resolva. E daí o Fluminense está percebendo tudo isso e falou, a gente ainda quer o Nenê, a gente tá com o Ganso, mas a gente adoraria ter o Nenê. Só que é aquela questão, igual o Sport, falou assim, olha, a gente quer o Nenê, mas vocês têm que pagar metade do salário do Nenê. E o que isso adianta pra gente? A gente precisa se livrar do salário. Aí eu fico sem o jogador e eu não pago o salário dele. Bom negócio, eu também quero assim. E do Diego Souza, o Botafogo tentou
fechou, né, direto com o jogador, mas esqueceu que precisava fechar com o São Paulo primeiro. A informação vazou na mídia, São Paulo ficou sabendo pela mídia, perguntou pro jogador, descobriu que era verdade e tá meio bravo com a diretoria do Botafogo e aí o negócio emperrou. Da hora, né? Agora, a minha opinião, se tem que sair ou não, eu prefiro que tragam jogadores que resolvam na titularidade. E você tem aí Toró, você tem os que estão no DM, logo saindo do DM, para um elenco numeroso. Para ficar com esses caras que não resolvem no banco, troca e traz quem resolva. É a minha opinião, já que vai ficar pagando 400k de salário para uns jogadores que comem banco, para uns nenê da vida que... Foda, viu? Enfim, vamos pro próximo. Pedro Lira perguntou do Pato do Guedes, eu já vou falar do Guedes, deixa eu ver se eu pego um que não seja do Pato. Por que não coloca Gabriel Lira? Eu vou pegar umas bem que são a cara de vocês para compartilhar respostas. Por que não coloca Marco Aurélio Cunha como presidente do São Paulo? Quem perguntou isso foi o Gabriel Leal. Gabriel, porque não é assim, né? O São Paulo tem eleição a cada 3 anos. A eleição no São Paulo é indireta. O que significa que é indireta? Significa que São Paulo tem um clube e são 9 mil associados. Desses 9 mil associados, os associados voltam a cada 3 anos em 100 conselheiros. 100, eu acho que é isso mesmo. Era 80 conselheiros, agora são 100 por estatutos. Os outros 140 conselheiros são vitalícios, ou seja, eles sempre têm a máquina na mão, né? A democracia é uma beleza. E aí esses 240 conselheiros, que são 100 votados pelos associados, quem são esses 100? Qualquer associado que tem lá um tempo já de clube pode se candidatar e falar, eu quero ser conselheiro, votem em mim. Aí ele faz campanha, passou pelo número de votos lá, entra para o conselho, fica os vitalícios mais os votados e esses 240 elegem o presidente. E aí, para ser presidente, você tem que ter passado pelo conselho. Então, existe todo um auê. Marco Aurélio Cunha é conselheiro de São Paulo, se não me engano, ele é conselheiro vitalício, mas não tinha até então não tinha quórum, não tinha força política para ser eleito dentro do conselho. Vamos ver agora em 2020, que são as próximas eleições para presidente, o que acontece aí com Marco Aurélio Cunha. Se fosse pelo torcedor, eu tenho certeza que já seria presidente, mas só explicando como funciona o processo de eleição no São Paulo. Vamos lá, o Flávio Janu mandou o seguinte, lá no Insta, tô ainda na galera do Insta. A falta de vontade dos jogadores, não só nesse ano, é um espelho da diretoria fraca ou algo mais? Cara, é aquele tipo de pergunta que eu me faço todos os dias de manhã antes de levantar da cama. É a diretoria, os jogadores não têm vergonha na cara, os técnicos são ruins, é tudo junto. Porque, porra, você pegar o Michel Bastos, era Miguel, aí você pega o Nenê, é Miguel de novo. Aí você pegar o Ganso, quando era daqui, era paneleiro. Você pegar vários, que, tipo, Paulo Miranda, Cortez, Michael, uma galerinha que sai, é campeão em outro time, você fala, velho, aqui não jogava nada. E aí você vê que já trocou o diretor de futebol, já trocou o técnico, já trocou o presidente, embora seja na mesma chapa política. Tem uma hora que eu não consigo mais resolver este enigma, essa equação. Nem eu sei o X da questão. Eu acho que o futebol é consequência de vários problemas dentro do São Paulo Futebol Clube. É consequência. Mas o jogador também não tem vergonha na cara. Um olha pro outro e fala, velho, vamos vencer essa merda? Foda-se o que tá acontecendo lá fora, vamos vencer? Cadê o vestiário desses jogadores? Então, assim, eu acho que é um pouco de tudo. O São Paulo tá numa crise política permanente há uma década. E os jogadores não têm vergonha na cara. Falta aquela raça de comprometimento de, o circo tá pegando fogo, mas vamos fazer o nosso aqui. Cadê aquela resenha de vestiário que a gente respeita? Não tem, não me lembro do último elenco. Acho que o último cara que tinha uma resenha de vestiário, além do Hernanes, né? Mas o Mandorinha não faz verão, era o Boi Bandido. Wesley perguntando, Pato vem. Deixa eu ver aqui, José Miranda, o que ele perguntou aqui? Quando é que vocês vão começar a jogar de verdade? De repente ele achou que o Insta era o Insta oficial e tava falando com os jogadores. Não é, mas a gente pode passar para eles, vou pôr lá no site, sei lá. O Anderson perguntou do Pato de novo. Outro aqui, Darlisson, perguntou do Pato. Matias está perguntando o Roger Guedes, já falou Roger Guedes. Caso o Leco renuncia. Vamos lá, isso aqui deve ser interessante.
Matias Leti alguma coisa. Não consegui ler tudo. Caso o Leco renuncie, quem ocupará o lugar dele? Gosto de perguntas assim. O vice-presidente ocupa até o final do mandato. E o pior, pode se reeleger, porque ele vai ter assumido interinamente, então ele pode participar da próxima eleição, o que te dá a chance de ter o Roberto Natel por quase 5 anos no São Paulo. Então, o que é pior ou melhor? Manter o Leco, ter o Natel? Não sei. Mas se o Leco hoje falar, quer saber? Ele já falou que não, quer saber o que o Leco fala sobre renúncia, assistiu o último vídeo que eu falei disso. Mas se o Leco acordar hoje e falar, não sei, não quero mais saber disso, vou renunciar. Roberto Natel, vice-presidente, entra como presidente até o final do mandato. Everton perguntando do Pato. Deixa eu ver. Negociar Tamar Rádio. Negociar Diego Souza agora seria um grande prejuízo financeiro. São Paulo comprou o Diego Souza do Sport há 1 ano e meio atrás por 10 milhões. Aí, 1 ano e meio atrás, não. 1 ano, né? Ele chegou mais ou menos em março. Ele chegou no comecinho do Aguirre. Aí, no comecinho do Aguirre, ele ficou um tempo lá. Tiveram uma conversa de Diego para Diego, que ele ficou fazendo chinelinho. Aí, o Diego chamou ele, falou, o Diego Aguirre chamou o Diego Souza. Falou, e aí, vai jogar que nem homem ou não vai? Aí, beleza, fomos pra pausa da Copa do Mundo. Aí o Diego Souza foi, não, ele foi muito correto comigo, conversou comigo de homem pra homem, voltou e foi campeão no primeiro turno e iludiu a porra toda. Então, assim, se não tivesse avacalhado no segundo turno do Brasileiro, tivesse ganhado o título, ia falar, não ia ser um prejuízo, valorizou o jogador e tudo mais. Mas eu acredito, pagou 10 milhões, agora você vai emprestar de graça para se livrar do salário, é um prejuízo sim. É um prejuízo e você está assumindo embaixo que você não consegue recuperar o psicológico do jogador para fazer ele jogar por você. É isso que eu entendo do Diego Souza. Ah, não sei, claro, tem questão de idade, mas é um mau planejamento financeiro. Nadson Pato tá para vir? Vamos lá, Wellington. Eu só vou ler, eu não vou responder. Seria Birubiru um novo Maxwell? Pode responder aí nos comentários. Seria um novo Maxwell? O Wesley tá perguntando aqui de Elinho e Anthony. Deixa eu ver a pergunta completa. São Paulo com Anthony e Elinho pode dar certo? E o Vals, terá chance no profissional? Pode pra caramba. Essa questão de vestiário, de resenha de respeito que a gente tava falando agora há pouco, eu acho que tem mais chance de vir dessa molecada da base, que já foi campeão pelo São Paulo, que já veio sabe o que é ser campeão pelo São Paulo. Mais até do que os que estão atuais, porque além deles, os únicos que sabem que é ser campeão pelo São Paulo é o Hernanes. Nenhum dos que estão atualmente sabe o que é isso. Então, assim, os caras já têm essa responsa, eles têm um amor, eles foram criados, estão lá desde os 11 anos de idade, sendo São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Então, acho que eles são os que mais vão assumir a bronca e falar, vamos bater no peito, vamos fazer essa porra acontecer. Confio mais nessa molecada. Se o São Paulo for inteligente, não vende Anthony no meio do ano, não vende Valse no meio do ano, não vende Elinho no meio do ano. Deixa essa molecada subir e estourar e carregar um pouquinho da gente nas costas uns 2 anos aí, que aí vai começar a sair os títulos. Minha opinião. Porque os veteranos já mostraram que vai ser sempre isso. Você traz Ganso, ele faz panela. Você traz Michel Bastos, ele faz panela. Você traz Nenê, ele faz panela. Você traz Diego Souza. É todo mundo igual, é impressionante. Vamos lá, que jogadores da base vocês acham que estão... João Pedro mandou essa daqui. Vocês acham que estão mais preparados e que pode ajudar mais o São Paulo? Eu acho que não tem um mais preparado. Eu enxergo, por exemplo, o Elinho quando começou, ele chamava o Cortez pra dançar contra o Grêmio. Baita jogo que eu tava até com medo. São Paulo começou a cair, perder de todo mundo. Eu falei, vai pegar o Grêmio embaladaço, indo bem na Libertadores. Ele chamou o Cortez pra dançar, foi bizonho. Então, assim, mas tem outros jogos que ele entra e ele não é aquele Elinho do ano passado. Tanto ele quanto o Anthony. O Anthony também, ele tem muita maturidade. Ele mata a bola no peito com muita facilidade. Ele joga a bola pro gol com muita facilidade. Mas tem jogada que é pra ele chutar direto pro gol. Que ele tá livre, ele cruza. E cruza bem, mas era pra chutar pro gol. Então, assim, não tá preparado. É moleque. Mas isso é rodagem. Tem que ser titular, tem que ter paciência. Essa molecada não merece Morumbi Zero. O resto do elenco merece. Mas essa molecada merece apoio. E isso é rodagem. A gente vai ter que ter essa paciência porque se a gente quiser algum título, acho que tá aí nessa molecada. Vamos lá. Na sua opinião, nem sei o resto, olha só.
Qual das posições São Paulo precisa contratar e quais jogadores? Quais jogadores eu não consigo te falar. Tem que ver situação contratual. Eu não vou ficar viajando aqui, porque senão eu vou falar um monte de nome. Mas lateral direito, certeza. Um segundo volante e um ponta. Acabou. É isso. Esse é o time titular do São Paulo. É o que o time titular do São Paulo precisa. Você organiza o meio, uma saída de bola, um lateral que segura. Ou o lateral tem que ser muito defensivo, ou ofensivo, ou não atrapalhar em nenhum dos dois. Porque o Bruno Pérez consegue ser ruim nos dois. É isso. Vamos lá, tá na hora de dar uma chance pro Toró, diz o Henrique Silva, também acho. Deixa eu ver quais são as condições, olha só, nem sei, vamos ver. Cleitinho, quais são as condições de prioridade do São Paulo? Não entendi a sua pergunta, Cleitinho, mas você foi lido aqui, um beijo pra você. O Bruno Bob mandou um fora Leque, Bruno Bob, deixa a gente ler aqui, ó. Tyler Roger Guedes, Leonardo, acham que o Cuca... Leonardo mandou uma do Cuca, vamos ver. A maioria dos problemas técnicos do time pode acabar com o Cuca? Depende. Tudo depende. Depende se o elenco fechar, depende se vierem os reforços que precisa, depende se o elenco entender a filosofia dele. Tudo depende, não dá pra ter certeza. Que o cara vai se empenhar quando ele vier passar uma metodologia de trabalho, ele vai. Agora, se o jogador vai assimilar... O futebol, o futebol é uma coisa quente, é uma coisa de momento. Não dá pra saber, eu só consigo te dizer o que acontece hoje, que daqui a meia hora o futebol mudou inteiro. E o vestiário é tão igual à janela. Volúvel. Vamos lá, Rafinha tá que é alguma coisa. O que estão fazendo com o Nenê é o mesmo que fizeram com o Casemiro? O quê? Expulsaram o Casemiro injustamente? Porque o Casemiro, vamos lá, Casemiro, moleque tinha 19 anos, estourou na base, foi bem pra caramba na base do São Paulo, subiu pro profissional. Pegou uma época que foi o princípio do fim, né? O São Paulo já tava com crise de todos os lados, o Leão, aquela eliminação pra Copa do Brasil, aí Casemiro fez com a chance dele no profissional do São Paulo. Bebeu, ia beber pra caramba em todos os lugares. Ele saía de segunda a segunda e bebia. Ia pra rodeio e bebia, andava com muso e não sei o que, só bebia. Engordou, ficou cachaçado. E aí o Juvenal falou, vou dar uma chance na vida desse moleque. E arranjou uma vaga pra ele lá no Real Madrid. Lá ele conseguiu o que ele precisava na vida dele, que pra um menino, um moleque que não tinha estrutura de família, etc. Ele conseguiu disciplina. E talento ele já tinha. Talento com disciplina, Casemiro. Seleção, etc. Agora o Nenê tá em final de carreira, né, meu? Quem é o Nenê? Como que você pode dizer, comparar a história do Casemiro com a história do Nenê? Eu entendi que você quer me perguntar se o Nenê tá sendo expulso injustamente. Eu não tô dentro do vestiário. Mas eu tenho a impressão que o Nenê tira o pé. Eu tenho uma leve impressão. Pode ser que ele só esteja numa má fase. Mas ele tirou o pé quando estava prestes a ser campeã brasileira. E eu não perdoo ele por isso. Eu sei que vocês também não perdoam. Eu não perdoo ele pelo tabu no Palmeiras de 16 anos. Eu não perdoo essa galerinha por isso. Pelos tabus. Não é nem só por ter perdido o título. Era não perder tabu. E aí fica os últimos lá. Bom, a Aguirre foi embora, os últimos jogos do Brasileirão do ano passado, o cara nem entrou. Então, assim, se está sendo injustiçado ou não, eu não sei. Mas não honra, né, meu? Não bate no peito e fala, eu vou dar tudo de mim. Você enxerga isso? Não sei se está sendo injustiçado ou não. Mas tá faltando um pouquinho mais. Aí, ó, Diego S86 no Instagram mandou um parem de falar do Pato. Enquanto tem 50 perguntando do Pato, tem um aqui pra falar, pare de falar do Pato, que eu não quero mais saber do Pato. Qual fase da Copa do Brasil é necessário para 3 pontinhos para cumprir o orçamento? Cara, essa sua pergunta é muito grande, muito ampla e muito vaga. Não sei dizer cada parte da Copa do Brasil quantos milhões vão dar. Mas vamos supor que o São Paulo ganhe a Copa do Brasil e que o prêmio da Copa do Brasil minimamente tinha que ser 30 milhões. 30 milhões para cobrir o que a gente deixou de ganhar com a eliminação da Libertadores e com a não vaga da Sul-Americana. Não cumpriu ainda o balanço financeiro,
porque eu ainda não vendi o Militão David Neres no meio do ano e ganhei os 3% de clube formador. Eu ainda não vendi os moleques da base que eu tô tentando segurar. Então, assim, mesmo que ganhe a Copa do Brasil, ainda tem um monte de variável. Porque o balanço financeiro de São Paulo, ele é sempre feito em cima do ano passado. Então é sempre uma expectativa, nunca uma realidade. A realidade é só em dezembro, depois que já aconteceu. Bruno Moura perguntou quem vem para São Paulo. Abílio Diniz, olha que medo de abrir, mas eu vou abrir. Seria o Paulo Nobre para o São Paulo. Se ele quisesse ser, ele é amigo do Leco de infância. Ele poderia dar um telefonema e tentar. Sócio do São Paulo, pode tentar ser conselheiro. Se ele quisesse, ele sabia o caminho das pedras. Então, se quisesse ser, seria. São Paulo está cumprindo protocolos para 3 pontinhos. O rebaixamento? Leandro Freire mandou essa daqui. Cara, só não é rebaixado porque tem a gente. Só não é rebaixado porque se chegar lá pela 6ª rodada do Brasileiro e já começar a ir pela zona de rebaixamento, a gente vai ter que de novo fazer uma Unidos pelo São Paulo e vir salvar essa porra, porque a gente não vai deixar cair. É foda, né? Alisson, Pato volta pro Tricolor. Ó, Alisson, tem um amigo seu que falou pra eu não falar mais de Pato, então já falamos de Pato por aqui. O Leco e o Raí, maior tricolor, mandou. O Leco e o Raí são culpados pela má administração de São Paulo? Você pode colocar um pouquinho na conta do Leco, que o Leco tá aí na presidência, ano que vem ele vai fazer 5 anos, porque ele tem 1 ano e meio de interinamente, mais 3 anos de mandato, são 4 anos e meio, quase 5 anos de Leco na frente do São Paulo. Se você pegar que ele foi vice-presidente do Juvenal no último mandato e diretor de futebol do Juvenal, você pode pôr muito, mas muito na conta do Leco, mas pra caralho. Agora, do Raí, o Raí entrou em janeiro, com metade de uma janela em andamento, teve que ficar com metade das contratações do Pinotti, e ele tinha um planejamento, conquistar o G6, conquistou o G6. Ele cumpriu o combinado em 2018. Em 2019, ele tem um planejamento, conquistar um título. Cara, é fevereiro ainda. Eu não posso falar nada do Raí por enquanto. Quando chegar em dezembro, a gente fala do Raí. É a minha opinião. Gente, eu vou para a última, fecho com Guedes, porque senão eu vou ficar aqui 1 hora. Estão perguntando do Léo na esquerda, se o Reinaldo tiver mais seriamente lesionado. Amanhã é o de notícias, viu? Seriamente lesionado vai ser o Reinaldo mesmo, não tem o que fazer. O que vocês acham? Não sei desse jogador, não tem nada a ver com São Paulo. Que medo. Toca no Caleri que é gol, mandou o Lucas, não sei das quantas. Porque o meu pai fala muito do Triexa. O cara tá conversando aqui sozinho no meu... no Mande Sua Pergunta. Meu nome é Enzo, tenho 7 anos. Que bonitinho, vamos terminar com Enzo. Quando vou ver o São Paulo campeão? Encerro com a pergunta do Enzo, porque o último título de São Paulo foi no ano em que o Enzo nasceu. E eu espero, Enzo, de coração, que você veja esse ano e que o Raí cumpra. Nossa, essa doeu mesmo, doeu de verdade, doeu de me deixar triste, Enzo, deixar muito triste. Que é a realidade, né? Essa galerinha que tá vindo aí, que é novinha, nunca viu São Paulo ser campeão. Puta que pariu, viu? Ah, gente, só fechando com o Roger Guedes, aquilo que a gente falou, que eu falei do Nenê, que eu falei do Diego Souza, que a gente falamos do Cuca. Tem como o Roger Guedes vir? Tem a situação meio louca contratual aí, mas se rolar uma conversa boa e por empréstimo, a janela permite empréstimo. A janela não permite que compre, porque tá fechada. A janela, o cara mandou outro dia no comentário do outro vídeo. Mas eles podem comprar da gente. A gente que não pode comprar deles, mas a gente pode fazer empréstimo. Então, assim, São Paulo tem que se livrar de uns salários para tentar reforçar esse time. Pra mim é uma coisa meio óbvia e lógica. Um vai embora, o outro chega. Não tô dizendo que o Roger Guedes vem se o Diego Souza for pro Botafogo. Mas estou dizendo que é a chance. O São Paulo está fazendo essas escolhas nesses momentos. A gente falou tanto dessas escolhas aqui. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Um salve para todo mundo que mandou aqui no Instagram e no WhatsApp um monte de pergunta. Salve, 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 salve. E eu vou fazendo mais assim durante a semana. Fechou? Beijo.